Arthur dos Santos Lima é o que se pode definir como um verdadeiro cigano do futebol brasileiro, mas acima de tudo, um genuíno cobra. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1956 e começou a jogar bola no futebol de salão do São Cristóvão. O caminho seria contudo árduo, tentou 5 vezes passar por uma peneira no Bangu. Sem sucesso. Em 1975, já morando no bairro de Senador Camará, no subúrbio carioca, Arthurzinho decidiu que faria voos mais altos. Fez teste para o time juvenil do Fluminense. Passou, com a aprovação do ex-zagueiro Pinheiro, ídolo do clube nos anos 50, que se encantara com os dribles curtos daquele menino. Em 1977, assinou o primeiro contrato com um clube que mantinha craques como Rivelino e Kleber na mesma posição do então menino Arthur, que se conformava com a reserva. No ano seguinte, o salário melhorou, saltando de 10 mil para 15 mil cruzeiros mensais. O dinheiro o ajudou a comprar uma Kombi para o pai trabalhar. Arthurzinho, quando entrava em campo, era um assombro. Mesmo assim, entrando e saindo o treinador, nada de chance concreta para afirmá-lo no time titular do Fluminense. Deu um basta, chamou o então técnico Zé Duarte para uma conversa reservada e pediu que o dispensasse do clube. Pedido aceito, arrumou as malas e seguiu para o Operário de Mato Grosso do Sul. No período em que lá esteve, sentiu uma de suas maiores dores na vida, a morte do seu pai, em 1980, nos dias antes do Natal daquele ano. Os cartolas do Fluminense definitivamente não sabiam o que estavam fazendo naquele longínquo ano de 79. Nenhum torcedor em sã consciência aceitou a cessão por empréstimo de um garoto baixinho chamado Arthurzinho por módicos 800 mil cruzeiros ao Operário de Mato Grosso do Sul. O rapaz jogava o fino da bola, mas mesmo assim ceder o seu passo para uma quantia considerada na época comum a um perna de pau no Sul. O que, convenhamos, não era o caso do jovem Arthur. Sobretudo, para quem o viu jogar, o ex-goleiro Carlos Castilho, por exemplo, maior ídolo da história do Fluminense, que dirigiu o Arthurzinho no Operário, assim o definia. Ele é muito talentoso, sabe colocar-se em campo e desequilibra qualquer jogo com seus dribles curtos. O baixinho Arthurzinho media 1,62 m de altura e foi tricampeão com o Operário em 1979, repetiu a dose em 1980 e também outra vez em 1981, marcando gols decisivos e inserindo o clube entre os 5 melhores colocados no Campeonato Nacional de 79. Tão cedo não voltaria ao Fluminense como almejava. Seu destino estava reservado a ser ídolo, mas de outros clubes. Consta como o maior ídolo do Operário Futebol Clube de Mato Grosso do Sul. Fez de tudo no período que lá esteve. Além do Operário, Arthurzinho se destacaria também no Bangu, onde seria tratado como um rei, e logo depois no Vasco. Chegou ao clube de Moça Bonita em 1982, após tornar-se herói do Operário e com uma passagem relâmpaga pelo Internacional de Porto Alegre. Do Inter, onde disputou mais de 10 jogos sem marcar gols, Arthurzinho regressou ao Operário após ter o passe trocado pelo jogador Washington. Mas foi no Bangu que conheceu a glória de Rei Arthur. Tornou-se ídolo incontestável no alvirrubro suburbano, conduzindo o Bangu às finais de campeonato estadual em 1983, sempre reverenciado pela crônica esportiva carioca como o melhor jogador do torneio. Rodada após rodada, é o 7º maior artilheiro da história do Bangu, com 93 gols. Suas atuações, sobretudo contra o poderoso Flamengo dos anos 80, são consideradas inquestionáveis antologias nas páginas da história do Bangu. Em um jogo memorável realizado no feriado de 7 de setembro de 1983, o Bangu goleou por 6-2 no Maracanã. O time que contava, entre outros, com Leandro, Júnior, Marinho, Adir e Mose. Arthurzinho esteve fenomenal, marcou 4 gols no goleiro Abília e entrou definitivamente no rol dos maiores ídolos da história do clube, com inteira e irrevogável justiça.
Em 1984, ficaria difícil para Castor de Andrade mantê-lo no clube. Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, botou na mesa 400 milhões de cruzeiro pelo passe de Arthurzinho, que formou com Roberto Dinamites e Mauricinho um excelente ataque durante o Campeonato Brasileiro de 84, que só tombaria diante do Fluminense de Romerito, Branco, Assis e Washington na decisão do torneio. Pelo Cruz Maltino, também fez partidas memoráveis naquele campeonato nacional. Uma delas contra o Tunaluso, quando marcou 4 dos 9 gols na goleada de 9-0. E o mais impressionante, estava com o tornozelo bastante inchado. Após o apito final do juiz, a torcida invadiu o campo para carregá-lo, triunfante pelo gramado de São Januário. O craque já se acostumara à apoteose do gênero. No mesmo ano, Arthurzinho seguiu para o Corinthians, que pagou 380 milhões de cruzeiro pelo passe do craque. O jogador ajudou a levar o time à final paulista, mas perdeu o troféu para o Santos. Foi uma passagem apenas razoável pelo timão. Regressou ao Bangu em 85, quando o clube alvirrubro acabara de perder a final do Campeonato Brasileiro para o Coritiba. Arthurzinho era a esperança do Bangu para o fim do jejum de títulos. A principal meta foi conquistar o tão ambicioso Campeonato Carioca, entalado na garganta dos banguenses desde 83, mas novamente o Bangu se deu mal. Arthurzinho acabou perdendo espaço no clube. O caldo entornou de vez com a péssima campanha do time na Taça Libertadores da América de 86, com o craque veementemente criticado pela torcida e cartolas. Desprestigiado, Arthurzinho foi emprestado ao Botafogo no segundo semestre de 86. Tempos difíceis aqueles, o dinheiro escasso e para manter a família e os filhos, Arthurzinho cortou um dobrado. As portas de muitos clubes estavam fechadas, exceto uma. O Bangu. O Bangu era a sua casa. Ali em Moça Bonita, mesmo com a má fase em 85-86, sentia-se à vontade. Todos os clubes, especialmente o misto de cartório e banqueiro do clube, o Castor de Andrade, decidiram dar uma nova e merecida chance ao ídolo. Com tanto carinho, Arthurzinho decidiu, no começo de 1987, que poderia dar a volta por cima no clube suburbano. A sorte só mudaria com a chegada do técnico Pinheiro, o mesmo que revelara no juvenil do Fluminense em 75 e que insistiu para que o Bangu renovasse o contrato de Arthurzinho. Em apenas 5 jogos, o craque mostrou-se indispensável ao time, por ser tão querido. Nunca pensei que sofreria tanto em Moça Bonita. O que Arthurzinho talvez não percebesse é que há situações que somente os reis podem suportar. Seu futebol de rei da bola para que o Bangu chegasse à final da Taça Rio em junho de 87, derrotando o Botafogo por 3-1, com 2 gols do próprio Arthurzinho. Eu precisava dessa conquista, disse o craque ao repórter Milton Costa Carvalho, quando estava de joelho no vestiário, diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, agradecendo a santa pelo título conquistado. Arthurzinho vinha sendo questionado pelo fato de ser ídolo, mas sem comparecer com gols nas decisões pelo Bangu. Se o problema era esse, redimiu-se e calou a boca dos críticos. O rei recuperava enfim o trono. Após sua grande jornada no Bangu, peregrinou por diversos clubes brasileiros, Fortaleza e Paysandu, até retornar à Moça Bonita em 1990. Mas pouco tempo, logo seria negociado com o Vitória da Bahia, onde estreou no dia 18 de março de 92. No clube baiano, foi considerado o cérebro do time campeão estadual de 92. O título foi pouco para Arthurzinho, que também conquistou a artilharia da competição com 24 gols. Pelo Vitória, Arthurzinho entrou em campo 83 vezes e marcou 52 gols. Um craque do porte dele merecia vestir com muita frequência a camisa da seleção brasileira, mas isso aconteceu apenas uma vez, no dia 21 de junho de 1984, em Curitiba, durante amistoso contra o Uruguai. O Brasil derrotou a Celeste Olímpica por 1-0, com um gol de Arthurzinho, a única reminiscência de um dos melhores jogadores da época, com o manto canarinho. A história de Arthurzinho nos campos de futebol é uma síntese de amor ao esporte e de superação de desafios. Foram várias vezes em que Arthurzinho, rei, perdera a coroa, sendo às vezes tratado injustamente com desprezo por seus antigos súditos.
O ponto final da maravilhosa carreira de Arthurzinho como jogador de futebol aconteceu no Olaria, em 1996. Mas antes, jogou no Bahia em 93, no Fortaleza em 94, no Vila Nova de Nova Lima em 95 e no Madureira também em 95. No Vila Nova chegou a ser campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Hoje, o ídolo da torcida do Bangu é técnico, uma trajetória iniciada no Vitória da Bahia, um ano após pendurar as chuteiras. E a estreia foi alviçaleira, de cara sagrou-se campeão baiano e da primeira Copa Nordeste em 1997. À frente do América de Natal, em 1998, seria novamente campeão da Copa do Nordeste. O nome de treinador Arthurzinho passou a figurar como um dos principais do futebol nordestino. Em 2000, retornou ao Vitória para ser novamente campeão baiano. Estava consolidada a nova trajetória na vida de Arthur dos Santos Lima, o inesquecível Rei Arthur, do reino de Moça Bonita. Parabéns, Arthurzinho! E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!